Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje, em parceria com a Companhia das Letras, bem como parte do nosso clube Lendo Literatura Clássica, que a gente organiza junto com o Estante da Jaquinha, vamos falar de uma das obras mais famosas do cânone brasileiro. De Jorge Amado, vamos falar sobre Dona Flor e seus dois maridos. Então vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho sobre o pós-fácil, já que não dá pra falar muito sobre edição porque é e-book. Então vem conferir. Fazendo o resumo de Dona Flor e seus dois maridos. Bom, todo mundo que é do Brasil já conhece ou ouviu falar dessa história. Considerado uma das histórias mais famosas, o livro do Jorge Amado tem como protagonista a Flor. Flor, ela se casa com Vadinho, que é um homem da vadiagem. E este homem da vadiagem acaba por morrer no carnaval. Com muitos amigos, Vadinho é um homem que ela não consegue esquecer justamente porque eles vadiavam bastante na cama. E aí ela fica bem melancólica e triste por algum tempo na sua viuvez. No entanto, o fogo que arde dentro de Dona Flor não se apaga com a morte de Vadinho. E ela tem que buscar um novo marido. E esse novo marido é Teodoro. Teodoro, ao contrário do marido anterior, é muito metódico. Tem data certa para fazer cada coisa, mas que dá valor para Flor de uma forma que Vadinho nunca deu. Considerando que ele é um marido exemplar em relação aos moldes do lar. Ao contrário de Vadinho, que antes só saía e não dizia nada para Flor, Teodoro é o tipo de cara que diz absolutamente tudo. Bom, quase tudo. E nessa história, Vadinho acaba retornando dos mortos justamente porque o desejo de Dona Flor continua insaciável. E a esse pedido, Dona Flor fica na dúvida com qual dos dois maridos ela vai ficar ou se, quem sabe o que vai acontecer. Fazendo análise de Dona Flor e seus dois maridos. Bom, todo mundo sabe que o Jorge Amado ele era um cara comunista, populista, que queria trazer e levar as coisas do povo para o povo e sobre o povo. Então, Dona Flor e seus dois maridos, não diferente de várias das suas outras histórias, fala sobre a Bahia da década de 40 e dessa população e como ela funcionava. Numa linguagem oral, rica e bem fluida, Amado vai levando a gente a conhecer a história de Flor, Vadinho e Teodoro. Só que, por mais fluida que seja a escrita do autor, isso não quer dizer que a história também será fluida. Repleta de flashbacks, a história ela dá aquelas leves travadas a depender de qual marido você gosta mais. Eu, particularmente, não gosto muito do Vadinho. Então, a história foi bem travada pra mim nas partes do flashback dele, da mesma forma que a história foi travada pra Jaque na parte do Teodoro, porque ela não gostou tanto do Teodoro. Então, isso vai mesclando de acordo com o marido que você gosta. Mas por conta dessas contínuas cenas, bem como cenas que acabam entrando no meio, a história ela acaba tendo várias empacadas e isso incomoda um pouco no decorrer da leitura. Contudo, por mais que a fluidez da narrativa não seja tanta, a história é extremamente rica, principalmente na dualidade que ela se propõe. A dualidade da mulher, a dualidade do visível e do invisível, considerando que o marido é visível justamente porque, socialmente falando, ele é benquisto, e também o marido invisível justamente porque ele não contribui de maneira socioeconômica. Na verdade, ele é mais um estorvo do que qualquer outra coisa. E esse é o Vadinho. Um aspecto legal é que o amor aqui é dividido entre desejo, aquele desejo social que a gente não pode cumprir, e também o amor da casa, o amor do lar. Aquele amor que é benquisto, aquele amor que é doce. Só que aqui nessa dualidade que a gente vai trabalhando, tanto as questões sociais, a gente vai trabalhando a dualidade da mulher. Numa época em que a mulher não podia ter o desejo escancarado, afinal a gente está falando de uma sociedade cristã patriarcal, Dona Flor ficava na dúvida o tempo todo sobre ela mesma, sobre o seu eu fogoso e o seu eu santo. Essa dualidade ela vai se passando em todo o decorrer da obra, justamente porque Flor ainda não se decide, já que a sociedade propõe e sobrepõe os seus desejos. Então, toda a história de Dona Flor e seus dois maridos é sobre como Flor tem que se aceitar. E isso que eu acho interessante, porque o Amado corresponde às expectativas sociais da mulher no período da década de 40. Porque por mais que Dona Flor
fosse uma personagem que era capaz de se sustentar, inclusive sustentar o marido encostado, ela ainda era vítima dos preceitos sociais. E isso fazia com que Dona Flor perdesse muito do que ela desejava. Então, esse desejo intrínseco de Dona Flor, que é um problema enorme para ela e para a sociedade, é uma coisa que Jorge Amado vai trabalhando na invisibilidade de Vadinho. Ao mesmo tempo em que ele trabalha o próprio Vadinho e o seu eu totalmente estragado, já que o Vadinho, ele vem de uma família que, sem estrutura familiar, acaba se tornando uma pessoa que não é muito digna de confiança e nem de amor, mas que mesmo assim Dona Flor o ama. E ao mesmo tempo que a gente tem essa dualidade entre o visível e o invisível, baseado no Vadinho e no Teodoro, quase num realismo mágico. Na verdade, é um realismo mágico se a gente considerar que o visível e o invisível são normalizados por uma questão cultural dos orixás, uma questão religiosa. Então, nesse realismo mágico que a gente tem o visível e o invisível, os dois lados de Dona Flor, os dois lados da sociedade, aquilo do desejo e aquilo que a sociedade sobrepõe e propõe para a mulher e também para as outras pessoas dessa sociedade, a gente também tem o natural e o sobrenatural brincando e se mesclando na narrativa. E tudo isso dentro de uma sexualização muito própria, tanto da cultura baiana, de acordo com o próprio Jorge Amado, bem como da própria sexualização, que é um tema muito tabu. E o Jorge Amado gosta de brincar com esses temas tabus ao ponto de ser considerado subversivo. Bom, os livros dele foram queimados em praça pública, então faz bastante sentido. No período do Estado Novo. De toda forma, o Jorge Amado trabalha muitas críticas sociais enquanto ele vai elaborando isso, e é por isso que às vezes a narrativa dá uma leve empacada, porque ele vai intercalando uma história com outra, e isso acaba deixando a gente às vezes um pouco confuso, e às vezes a gente perde um pouco do fio da meada. Mas isso é um ponto positivo, considerando a riqueza de detalhes dentro da cultura baiana que o Jorge Amado dá, e um ponto negativo porque a escrita ela acaba sendo um pouquinho arrastada. Ele traz personagens caricatos e estereotipados, mas ele trabalha eles muito bem, justamente porque ele quer fazer uma representação popular muito forte e para a população. Então isso acaba sendo um aspecto tanto positivo quanto negativo da obra, de acordo com o seu ponto de vista na leitura. Então, eu acho que Dona Flor e seus dois maridos tem uma questão muito também de expectativa, como a Elis comentou no nosso podcast, já que quando a gente vai pegar Dona Flor, por ser considerado um cânone, a gente pensa coisas que quando a gente vai na história não é bem assim. Então, como essa é a minha segunda leitura, eu acabei não sendo muito influenciada por isso. Mas é aquilo, eu acho que o relacionamento tóxico e abusivo que tem na história pode ser um gatilho, então deixo esse aviso aqui, justamente porque foi muito incômodo pra mim nessa minha segunda leitura de Dona Flor, mais até do que da primeira vez. Eu acho que também por uma questão de maturidade do pensamento feminista. Então, essa é uma história que, por mais que ela tenha seu viés feminista, por avanço da mulher, também pode ter certo problema em relação a isso, porque pode realmente ser um gatilho. Agora falando um pouquinho sobre a edição da Companhia das Letras. Bom, como eu peguei o e-book, eu não tenho como falar sobre a diagramação e capa, mas eu sei que segue o padrão, por exemplo, de outras obras, já que eles padronizaram as obras do Jorge Amado. Então, se vocês tiverem algum livro, como por exemplo Capitães da Areia ou Cacau por aí, vocês já vão saber como é que é a diagramação de Dona Flor e seus dois maridos. Mas o legal desse livro aqui é o pós-fácil do próprio Roberto da Mata, porque ele traz a questão de não necessidade de escolha de Dona Flor, e essa matemática bastante interessante para se abordar com Dona Flor, justamente porque, né, faz sentido em relação ao final. E também ele vai trabalhando sobre as críticas sociais, entre outras coisas. Então é bem bacana esse pós-fácil, justamente se você quiser conhecer um pouco mais criticamente Dona Flor e seus dois maridos. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar 3 recadinhos. O primeiro recado é que tem podcast para quem já leu Dona Flor e seus dois maridos e quiser saber um pouco mais sobre a nossa opinião, tanto a minha, quanto a da Jaque, quanto da Elis, do E5. A gente faz podcast em todas as nossas leituras coletivas do Lendo Literatura Clássica, que a gente organiza com a Jaque do Estante da Jaquinha. Então pode vir participar com a gente tanto do podcast quanto da leitura coletiva. A próxima é o Conto da Aya, da Margaret Atwood. Então vem conferir, vai ser bem bacana. A segunda notícia, ou melhor, o segundo recadinho é que a gente tá tendo sorteio de Natal aqui no YouTube. Então é só você vir aqui na descrição, no link aqui que vai estar na descrição do nosso canal,
E vocês vão poder conferir todas as regras para participar. E o terceiro recado, que também vai ser um link que está aqui na descrição, todos os três são links que estarão aqui na descrição, é a votação do Prêmio Machado da Dark que a gente está participando. Então, se vocês puderem votar na gente porque gostam do nosso conteúdo, eu vou agradecer muito. E é isso, gente. Se tiverem gostado do vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e curtirem. Bom, um beijo pra vocês, abraço dos nossos mascotes e até a próxima. Tchau, tchau!